Muito boa noite, amigos da TV Câmara. Prazer tê-los conosco em mais um programa Fala Vereador. Obrigado pela sua sintonia com a TV Câmara. Hoje nós recebemos aqui no estúdio vereador eleito Robson José Coelho, do PSDB, eleito com 1.990 votos. Primeira campanha, 1.990 votos. Não dá para esquecer o número não, hein? Muito boa noite, vereador. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, Carlos Antônio. Obrigado pela oportunidade. Aproveitar o espaço aqui para apresentar um pouquinho das propostas que nós fizemos durante a campanha, para as pessoas que não me conhecem também, para que possam me conhecer. E também para agradecer os 1.990 votos que eu recebi. Satisfeito com os 1.990 votos, vereador? O senhor esperava essa votação? Eu acho que todos que entram na campanha esperam se eleger. Eu acho que é natural, né? Eu tinha uma convicção que eu iria me eleger. Mas confesso que me surpreendeu um pouco a votação. Foi uma votação boa, fui o segundo vereador mais votado e atribuo uma série de fatores. Foi muito trabalho, foi uma história de vida, uma história da família, o mercado de trabalho onde eu atuo, uma série de fatores. O tempo que fiquei também na presidência do PSDB também me ajudou bastante. Então, uma série de fatores ajudaram nessa conjuntura. Na verdade, vereador, o que fez o senhor gostar da política partidária? Algum político na família, alguma pessoa? Como é que surgiu essa situação? Bom, eu vou fazer política e tal. E mais do que isso, inclusive, como é que o senhor decidiu? Não, agora chegou a minha hora, eu quero concorrer a uma cadeira ao Legislativo. Você é vereador, como é que se deu essa situação, essa história sua? A minha família não é ligada à política, minha família é ligada ao comércio. Meu pai é comerciante, minha mãe professora, foi professora aposentada aqui da rede municipal. O convite para entrar na política surgiu em 2009. Na época, o Dr. Deodato, ele planejava uma candidatura a deputado estadual e me convidou, eu era paciente dele, sofria de problema na coluna, e ele me convidou para entrar na política, para me filiar ao PSDB e ajudá-lo na campanha a deputado estadual. Gostei, me filiei em 2009, depois coordenei também a campanha do Deodato a prefeito em 2012. Sim. Fui um dos coordenadores da campanha do Aécio e do Paulo Bauer em 2014, para presidente e para governador. E fui presidente do PSDB de Itajaí. Em 2013 fui eleito, por cerca de 400 votos, fui eleito presidente do PSDB de Itajaí e fui reeleito em 2015. Fiquei até outubro do ano passado na presidência do PSDB, depois eu me afastei. Inicialmente por uma questão profissional, estava encerrando o mestrado em Florianópolis e depois em virtude da eleição, em virtude de estar disputando, para disputar em igualdade com os demais. Surgiu essa situação, bom, agora chegou a minha hora, o senhor conversou com a família, como é que foi essa situação aí da cadeira para ser vereador? Eu fui pego de surpresa, eu não planejava, até dezembro do ano passado, eu não planejava ser candidato, Carlos Antônio, eu planejava voltar à presidência do PSDB e conduzir o processo, coordenar a campanha de prefeito dos vereadores aqui em Itajaí. Eu sou da área portuária, eu entrei no Porto em 96. E com essa crise do Porto, isso motivou as pessoas ali no Porto a lançar candidatura, a que tivesse representação política. Eu tinha um candidato dentro do Porto, uma pessoa que eu trouxe para o PSDB, para que ele fosse candidato e fosse um representante nosso. É o Sandro, um amigo meu em particular. Mas o Sandro acabou desistindo em dezembro do ano passado e o Sandro e mais um grupo de amigos do Porto disseram: Robson, agora é a tua vez, tu que vai disputar. Então, em dezembro do ano passado, foi a primeira reunião, o primeiro contato. No começo fui pego de surpresa, porque eu não planejava realmente essa candidatura. Mas fui amadurecendo com a família, com os amigos, com as pessoas do partido. E em abril desse ano eu disse, não vou disputar essa eleição, vou... É comigo mesmo? É comigo mesmo, sim. Vereador, e aí resultou em 1.990 votos, obviamente. Sobre a eleição do PSDB, PMDB, também PP, as coligações e tal, essa diferença, essa situação de apenas 789 votos, eu vivi isso lá no PMDB por 596 votos, lá em 1996 e tal. Não tem como comparar, era uma situação, hoje outra e tal, mas eu falo num pequeno número. Como é que o senhor analisa a campanha majoritária deste ano, o pleito majoritário deste ano, vereador? O PSDB, ele cresceu muito em Itajaí. O PSDB até 2012, ele nunca tinha lançado um candidato a prefeito aqui em Itajaí. Aliás, nós disputamos a eleição passada sem nenhum vereador eleito. Então, em 2012, nós tivemos a candidatura do Deodato, o partido começou a ganhar musculatura, elegemos um vereador, foi o vereador Acácio, e começamos a se fortalecer. Nessa eleição, o partido cresceu, nós elegemos 3 vereadores, tivemos uma grande votação para vereador, pulamos de 5 mil na eleição passada para 14 mil votos nessa eleição, e pulamos dos 19 mil
900 votos do Deodato para quase 38 mil votos da Ana Carolina. Foi uma eleição bastante acirrada. Nós disputávamos com um grupo, né, que administra a cidade já há muitos anos, né, com um prefeito, apoiado por um prefeito que tem uma boa aprovação na cidade. Sim. E, de outro lado, tinha um ex-prefeito que tinha ficado 4 anos. Então, foi uma eleição bastante disputada, bastante acirrada. E, como você falou, a votação acabou surpreendendo. Ínfima, né? Uma coisa... Ela, inclusive, foi menor em termos percentuais que essa que você falou, que foi de 1996. Né? Sim. Que foi entre o Jandir e o João Roberto na época. Isto. Então, foi uma votação, em termos percentuais, foi até menor. Então, foi bastante disputado e, lógico que agora os ânimos já se acalmaram, agora a gente já começa a planejar um mandato com um vereador de oposição, que é isso que as urnas nos designaram. Né? Como é que será essa oposição do PSDB, dos senhores vereadores, não sei se o senhor pode falar pelo partido, ou da sua posição parlamentar aqui com relação ao novo governo eleito, Volney Morastoni? Carlos Antônio, eu sempre falo, né? Nós tivemos 37 mil pessoas que não votaram nessa eleição, entre abstenção, branco e nulo. Isso foi um reflexo nacional. Em quase todo o país, esses números foram muito grandes em termos de nulos, brancos e abstenção. Então, nós precisamos entender um pouquinho o recado das urnas. O povo está insatisfeito com a classe política. O povo realmente não queria votar. E eu via isso muito nas ruas. Nós visitávamos a casa, as pessoas diziam, não, eu não vou votar nessa eleição, eu estou descontente, eu não confio mais na classe política. E esse é um sinal. Nós, enquanto políticos, nós precisamos absorver esse resultado das urnas e precisamos tomar algumas decisões. O grupo, né, o PSDB, perdeu a eleição. E ser oposição e ser situação, os dois papéis são fundamentais no processo democrático. Né? Graças à oposição que foi feita em Brasília, que teve uma mudança presidencial. Né? Então, a oposição é sempre importante para fiscalizar o Poder Executivo. Né? É muito importante fiscalizar as contratações, fiscalizar os contratos, cobrar as promessas de campanha, né? Aquilo que a população realmente está esperando do prefeito eleito. Esse é um papel que geralmente acaba ficando para a oposição e esse é o papel que eu irei cumprir nos próximos 4 anos. Irei fiscalizar, irei cobrar, principalmente aquilo que foi prometido durante o processo eleitoral. Não será, obviamente, a questão da oposição por oposição. Isso é nefasto. Eu sempre falo que a oposição é a favor de Itajaí. Os bons projetos, nós estaremos juntos, iremos apoiar. E torço muito para que o prefeito eleito faça um bom trabalho, que faça um bom papel. Vai até facilitar o trabalho da oposição. Da oposição, se ele cumprir realmente tudo aquilo que ele prometeu. Mas nós precisamos estar atentos. E esse é o papel que eu vou exercer. Até porque estão representando aproximadamente 38 mil votos. 38 mil votos. É uma grande parcela da coletividade. Justamente. O senhor falou em recado das urnas, vereador. O que fazer para mudar essa concepção popular a respeito da política e dos políticos? Em que pese eu não sou favorável, não, porque os políticos não pode jogar todo mundo na vala comum. Sim. Qual é o remédio para buscar novamente a credibilidade, vereador? Olha, justamente exercer o papel que foi designado. Eu acredito que a população está esperando dos políticos eleitos que realmente se cumpra tudo aquilo que foi prometido. Aquelas promessas vagas, espero que não tenha ocorrido promessas vagas durante o processo eleitoral. E a questão da velha barganha política, né, Carlos Antônio? Isso é uma coisa que o povo está desgastado. Né? Teu voto ser determinado, o voto do cabresto, né, em troca de espaço, de governo. Eu acho que essa política que o povo está condenando hoje. Não aguenta mais, né? Não aguenta mais. A gente tem conhecimento e essa situação não é só nos municípios, ou só em Itajaí, nos municípios circunvizinhos. Vem lá da União ao Estado e aos municípios. É uma questão nacional, né? Justamente. O senhor me permite, nós vamos a um rápido intervalo. Você que está conosco aqui, nós vamos retornar já. Eu vou deixar uma perguntinha para o senhor aqui, por exemplo, vereador, que prioridades, né? Agora, sobre o seu trabalho parlamentar nesta Casa de Leis a partir de 2017, o senhor já elencou algumas prioridades? O que o senhor vai chegar aqui a partir de fevereiro, né? Quando iniciar o seu trabalho parlamentar? Não, eu tenho algumas propostas prioritárias, não sei se deu tempo já para o senhor elencar isso. Nós falamos assim do retorno do nosso breakzinho aqui, tá certo? Tá certo. Um instante só, a gente já volta, amigos. Hoje, com a presença do vereador Robson José Coelho, do PSDB, eleito com 1.990 votos. Um instante só, a gente já volta.
Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador, a presença do vereador eleito Robson José Coelho, do PSDB, com 1.990 votos. Vereador, deu tempo, já descansou um pouco e tal. O senhor já elencou algumas prioridades para o seu trabalho parlamentar a partir de 2017? Já fez algum planejamento? Ainda é cedo para se falar nisso, vereador? Carlos Antônio, eu tenho algumas prioridades, sim. Eu tenho me reunido com a equipe que coordenou a minha campanha, nós temos reunido praticamente todas as semanas, onde nós estamos discutindo alguns projetos que nós iremos apresentar. Temos já projetos, pré-projetos, né? Porque claro. Nós temos pré-projetos na área de saúde, na área de educação, de segurança pública, que nós provavelmente iremos apresentar em fevereiro do ano que vem, quando começar a sessão. Mas uma grande prioridade minha, enquanto vereador, é a questão da causa portuária. Até porque dali que saiu a minha candidatura, eu sou portuário desde 1996, são quase 20 anos de trabalho, e a situação do porto é uma situação dramática. Hoje nós temos algumas prioridades, algumas propostas que nós iremos apresentar a partir do ano que vem. Então a causa portuária é uma das nossas prioridades, sem dúvida nenhuma. E uma outra prioridade que eu pretendo abordar bastante é a questão do pacto de gestão. Essa é uma bandeira nacional do PSTB. O PSTB hoje, a nível nacional, fala muito de gestão. Gestão pública eficiente, né? Conseguir fazer mais com menos. Essa é a palavra-chave. Inclusive, terá uma formação para os vereadores eleitos do PSTB a nível nacional para defender essa bandeira, que é a bandeira do PSTB. Gestão pública eficiente, que é tudo isso que as prefeituras estão passando nesse momento. Isso não é um caso específico de Itajaí, que passa por uma grande dificuldade financeira em virtude da queda de arrecadação, mas praticamente todas as cidades a nível nacional estão passando uma grande queda da arrecadação e nós precisamos tomar algumas atitudes. E a gestão pública eficiente, uma gestão financeira mais eficaz é fundamental e é um tópico que eu pretendo abordar bastante. O senhor falou sobre a questão portuária. Seria, se eu lhe perguntasse, o que o senhor gostaria que o prefeito eleito Volney Morastone, no início do seu trabalho em 2017, atacasse como prioridade do governo, do Executivo, seria esta uma prioridade também que o senhor gostaria de ver para o Executivo? Eu acredito que seja a prioridade do prefeito eleito também, eu tenho acompanhado as entrevistas dele, até porque se o Porto de Itajaí estiver bem, a cidade vai bem. Se o Porto de Itajaí estiver mal, como está mal hoje, a cidade vai muito mal. Então, o Porto de Itajaí não tenho dúvida que vai ser uma prioridade. Durante o processo eleitoral, nós defendimos muito que a gestão do Porto, a superintendência do Porto, fosse uma indicação técnica. Né? Que houvesse uma redução dos cargos comissionados ali do Porto e houvesse uma prioridade para a renovação do contrato da IPM Terminais. Né? Existem muitas questões que, infelizmente, nós não podemos decidir aqui em Itajaí, são questões nacionais. A questão da dragagem, a questão da bacia de evolução, a questão da via portuária, a questão do berço 3 e berço 4 são questões todas decididas lá em Brasília. Por isso que eu sempre falo que o vereador, a função do vereador básica é legislar e fiscalizar, né? É isso que a gente sempre fala e que a gente aprendeu. Mas eu acho que nós podemos estender um pouquinho dessa atribuição do vereador, porque todo vereador representa uma sigla. Eu represento uma sigla, por exemplo, PSDB, que tem 2 senadores, tem 2 deputados federais aqui em Santa Catarina e tem 5 deputados estaduais. Então nós precisamos articular juntamente com essas pessoas, justamente para que consigamos trazer recursos do governo federal para a questão do Porto de Itajaí. Eu tenho uma reunião hoje ainda com o senador Dalírio Beber, justamente para abordar essa questão do Porto de Itajaí. O senador Dalírio Beber, que é o presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, enquanto representante do Fórum Parlamentar Catarinense, conseguiu viabilizar parte dos recursos da Bacia de Evolução e recebemos a notícia dessa semana dos recursos para a conclusão das obras do berço 3 e berço 4. Do berço 3, o berço 4 provavelmente vai ficar para o ano que vem. Então nós precisamos também articular, porque nós representamos siglas importantes a nível nacional. E todos os 21 vereadores representam uma sigla que tem alguma representação. Essa questão, o senhor toca na questão do Porto. Se o Porto for bem, Itajaí vai bem, a coletividade vai bem. Se não for, não vai bem, a comunidade e tal.
não teríamos que pensar, além Porto, em diversificar, não sei, pergunto ao senhor de que forma poderia ser feito isso, a diversificação da economia da nossa Itajaí, vereador? Não tenha dúvida. O que o senhor pensa a respeito? Não tenha dúvida. Itajaí precisa criar novas alternativas de trabalho. E, inclusive, é um projeto que eu pretendo implantar ou propor aqui na Câmara de Vereadores, essa questão principalmente da qualificação da mão de obra. Eu tive uma experiência muito positiva, trabalhei 5 anos numa empresa de Joinville e lá conheci um pouquinho da cultura do joinvilense em relação à qualificação da mão de obra. As grandes empresas, quando elas se decidem implantar numa cidade A ou a cidade B, um dos fatores primordiais é a qualificação da mão de obra. É fundamental nós qualificarmos a mão de obra com cursos técnicos, cursos profissionalizantes, é preciso estender isso. Né? De repente, o contraturno com curso de qualificação é fundamental. Eu li uma reportagem há alguns dias da questão da BMW. Né? A BMW, quando ela se instalou em Araquari, uma série de fatores influenciou ela a ir para lá. Mas o fator primordial foi a qualificação da mão de obra do norte de Santa Catarina. Então, nós precisamos estar atentos. Se nós quisermos ir atrás de outros setores para desenvolver nossa economia, nós precisamos estar capacitados e habilitados para isso. Itajaí dependeu durante muitos anos de alguns setores. Porto, pesca. Né? Os 2 setores estão em crise. E nós não temos uma alternativa a curto prazo. Nós precisamos reativar o porto, precisamos reativar a pesca para a economia voltar a crescer. A construção civil, a construção naval também apresenta uma dificuldade muito grande nos últimos anos, então precisamos de alternativa, sim, eu concordo contigo. O turismo entraria num desses viés aí, vereador? Sem dúvida. Em Itajaí? Sem dúvida. Nós acompanhamos aqui a nossa vizinha, Balneário Camboriú, né? Claro. O trabalho que eles fizeram, isso há 30 anos atrás, que começaram a trabalhar com turismo. O turismo, sem dúvida, é uma alternativa. A indústria do turismo é uma indústria que movimenta milhões, bilhões, né? E nós precisamos, sim, de alternativas para o turismo. Vereador Robson José Coelho, alguns assuntos nesta Casa de Leis foram discutidos, debatidos exaustivamente. Eu falo, por exemplo, sobre a questão da segurança. E, inclusive, o senhor, em algumas das suas falas agora, falou sobre segurança. Como é que o senhor analisa, o que o senhor pensa a respeito sobre esse tema para a nossa Itajaí, vereador? Eu acredito que a segurança pública, inclusive foi aprovada uma lei esse ano que é a questão da Guarda Municipal Armada. Isso foi aprovado, é uma lei já vigente, que não foi implantada pelo Executivo, mas ela foi aprovada. O senhor é a favor da implantação? Olha, eu sempre fui a favor da Guarda Armada, sempre fui a favor da Guarda Municipal aqui em Itajaí. Tenho um pouco de receio nesse momento por causa da crise financeira que Itajaí está passando. Porque hoje faltam recursos para implantar a Guarda Armada. Essa é a grande preocupação nesse momento. Ela tem um custo bastante alto, me parece. Tem um custo bastante elevado. A segurança pública é uma responsabilidade do governo do Estado. Eu acho que o primeiro passo é o prefeito eleito buscar alternativas, porque cidades menores que Itajaí, menos importantes que Itajaí, a nível estadual, receberam mais policiais do que Itajaí. Então, tem a questão da articulação política, que nós precisamos de mais policiais. Porque, Antônio, não adianta nós implantarmos a Guarda Armada, de repente, botar lá 100 novos profissionais e começarem a reduzir os policiais. Aí o governo do Estado começa a reduzir o envio de policiais para Itajaí. Então tem que ter essa articulação com o governo do Estado para a questão dos policiais. E eu espero que a questão da Guarda Armada seja implantada. É uma das promessas de campanha do prefeito eleito. Né? Queria implantar a Guarda Armada, inclusive, no primeiro ano. Aliás, foi promessa do atual prefeito e não conseguiu cumprir. O prefeito eleito também prometeu a Guarda Armada e nós estaremos cobrando para que ele cumpra. Eu gosto quando o senhor se refere, por exemplo, num pensamento de repartir essa responsabilidade. É dever do Estado, é constitucional sim. Isso, né? Dever do Estado. Porém, poderemos colaborar também com essa situação a partir do momento em que o senhor se refere... Não, então nós assumimos a segurança, não é? Aí, aquilo que o município tem direito, que nós temos direito e tal, o governo começa a retirar os policiais, pouco que temos. Isso é interessante observar. Essa é a grande preocupação. Não é porque o governo daqui a pouco vai começar a enviar policiais para os municípios e vai pensar, mas Itajaí já tem a guarda municipal, eu não vou mandar a polícia para lá. Então é uma preocupação que eu tenho. Mas segurança pública foi um dos setores mais cobrados, um dos setores que mais fui cobrado durante o processo. E dos que mais se discute nessa casa aqui, certamente o ano que vem o senhor vai estar aqui discutindo isso. Eu sempre acompanhei as sessões e
que houve, que eu acompanhei de requerimento, indicações, proposições em termos de segurança pública foi muito grande. Realmente é uma preocupação muito grande dos comerciantes aqui em Itajaí e da população, principalmente a população mais afastada. Né? A reclamação muito grande. Quando nós visitávamos, fazíamos visita na área rural de Itajaí, por exemplo, a reclamação principal era a segurança pública. Nós tivemos no bairro Itaipava, Paciência, sim, vários bairros mais do meio rural, famílias sendo feitas refém, sim, inclusive. Há alguns anos, olha, o que aconteceu? Um assalto na loja tal, na Ercílio Luz, aqui no centro da cidade. Hoje não, as coisas estão acontecendo lá no meio rural e alguma coisa há de se pensar, alguma medida a ser tomada de forma preventiva, sim, não é? Mas eu vou pedir mais um instante ao senhor, nós vamos mais um intervalo, e a você que está conosco aqui com o programa Fala Vereador, é a presença do vereador Robson José Coelho, do PSDB, com 1.990 votos. Vamos saber, a partir desse momento também, da vinda do próximo bloco, a respeito do transporte coletivo, o que pensa o vereador Robson Coelho, tá certo? Um instante só, a gente já volta. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador Robson José Coelho, do PSDB, eleito com 1.990 votos. Antes de adentrarmos ao assunto que a gente deixou em pauta aqui, qual seja o transporte coletivo, para a gente saber da sua análise, o que o senhor pensa a respeito, a gente conversava fora das câmeras aqui. Vocês, quando em campanha, faziam determinadas pesquisas sobre, sim, o que o povo necessitava? Como é que era feito isso, vereador? Conta pra gente. A preocupação de vocês em fazer isso? As pesquisas qualitativas, né, nós fazíamos durante a campanha para acompanhar um pouquinho as necessidades da população. O que mais a população reclamava era a questão da saúde, depois era a questão da segurança pública. Foi uma coisa que chamou a atenção, que a segurança pública estava na frente da educação, na frente de Porto. Então, na frente da educação? Na frente da educação. A principal reclamação, saúde, principalmente por causa das filas de saúde, do tempo de espera das pessoas que estão procurando a saúde pública. E o segundo maior problema identificado era a questão da segurança pública. Para a saúde de Itajaí, o que o senhor pensa? Tem remédio? Porque a gente fala sobre problemas, nós temos problemas na saúde, temos problemas na segurança, enfim. Mas ainda me parece que se traçarmos um parâmetro de comparação com outras cidades circunvizinhas, nós ainda estamos na frente. Ainda temos algum tempo na frente sobre a questão de saúde, de segurança, mesmo com todos os problemas que temos. Tem remédio para a nossa saúde, vereador, na sua opinião? A responsabilidade dos políticos eleitos é resolver. E a nossa responsabilidade enquanto legislador, a responsabilidade do Poder Executivo é resolver o problema da saúde em Itajaí. Hoje nós mapeamos aproximadamente 20 mil pessoas em Itajaí na fila de espera para realizar exames, cirurgias. É uma fila absurda, uma fila muito grande, uma cidade pujante igual a cidade de Itajaí. Pessoas que estão esperando há 4 anos numa fila de cirurgia, pessoas que estão esperando há 3 anos. E a nossa candidata prefeita, inclusive, falava durante a campanha que quando tem um problema, tem uma pessoa doente na família, a família toda fica doente. Então, nós precisamos resolver de vez esse problema da saúde. Realmente, eu me emocionava bastante quando visitava uma casa, uma residência, as pessoas falavam, olha, a minha mãe está esperando há 3 anos uma cirurgia. Então, é algo que nós precisamos resolver definitivamente, não dá para tapar o sol com a peneira. Inclusive, é um compromisso do prefeito eleito também de resolver no primeiro ano, né, fazendo os mutirões, né, para resolver de vez essa questão das filas de saúde. De saúde.
A questão do transporte coletivo, como é que o senhor vê essa situação? Me parece, inclusive, aqui é outra situação que foi muito discutida durante esse ano de 2016, muito debatido, transporte coletivo na nossa cidade, aqui nessa Casa de Leis. Olha, Carlos Antônio, eu tenho me preparado muito para esse tópico, para esse tema que é o transporte público. Eu estou fazendo um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a Engenharia de Transporte, justamente que aborda muito sobre a questão da mobilidade urbana, da questão do transporte, envolve também a área portuária. Talvez é um grande problema que Itajaí precisa resolver, não dá mais para empurrar também. Sim. Esse problema, Sim. Tem sido empurrado de um prefeito para outro, de uma legislatura para outra, nós precisamos também resolver. O que nós propomos durante a campanha era que houvesse 2 empresas de transporte público aqui em Itajaí. Uma empresa que fizesse área urbana e uma empresa que fizesse área rural. Porque a grande dificuldade hoje é a falta de linhas, por exemplo, principalmente na área rural. Para a empresa é difícil, e também não é rentável para a área rural, e para o pessoal da área rural é ruim porque não tem linhas disponíveis. Então, o nosso compromisso era uma empresa fizesse a área urbana e uma empresa fizesse a área rural, que são empresas, às vezes não é o ônibus, mas são as vans, são os micro-ônibus, Ficaria mais interessante economicamente falando. O senhor acha que com essa posição de duas empresas resolve o problema do transporte urbano, do transporte coletivo? Olha, não vai resolver, mas vai amenizar muito o problema. Eu acho que vai ficar bom para as empresas e vai ficar bom para a população. Agora, tem muitas outras situações que nós precisamos melhorar. A questão da mobilidade urbana, das vias urbanas. Para que isso aconteça, justamente. Claro. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, de Itajaí com uma cidade vizinha, Blumenau, por exemplo. Itajaí, nos últimos 4 anos, nós construímos uma ponte que melhorou muito o fluxo naquela área, E Blumenau, por exemplo, foram 12 pontes construídas. Então, nós precisamos de obras de mobilidade urbana também, para que o trânsito possa fluir e facilite também a vida da população. Vereador, vamos falar um pouquinho de política partidária, dessas situações todas com relação à União. Fala-se muito na reforma política. O que o senhor pensa a respeito, vereador? De que forma isso tem que se dar? Isso é algo que você deve estar falando isso, entrevistando as pessoas há muito tempo, falando sobre esse tópico. Também. A reforma política. Com certeza. Ela precisa sair do papel. São muitos partidos políticos. Se eu não me engano, são 32 partidos. 32, 35, tem mais 45, me parece, esperando lá o registro. Então, precisamos reduzir o número de partido político, eu não tenho dúvida disso. Mas, infelizmente, eu não acredito que essa mudança vai acontecer. Espero que aconteça, mas não acredito que aconteça. Seria salutar. Seria importantíssimo para o processo político. Infelizmente, tem siglas de aluguel. Tem siglas que utilizam o tempo de TV para vender espaço, para barganhar espaço político, que, infelizmente... Cargos, vai por aí, Justamente. Pacto federativo. Também é algo que nós precisamos resolver, nós precisamos trabalhar sobre essa situação. Está sendo enrolado há muito tempo no Congresso Nacional, essas discussões. É algo que também nós esperamos, mas eu também não acredito que vá fluir no próximo ano também. Há que se discutir, mas eu acho que essa situação também dentro dos legislativos municipais, para que então as coisas aconteçam lá, porque nada acontece lá em cima, lá na União, se não houver a questão da pressão, não é? Quem elege eles lá somos nós aqui. O início da cadeia alimentar do voto é aqui. É o que eu sempre falo, todos nós políticos votamos em algum deputado federal. Votamos nos deputados estaduais. E não é só votar, nós temos que cobrar. Foi aquela questão que eu falei, que nós representamos uma sigla partidária. Dentro da minha sigla partidária, eu tenho que cobrar. Eu tenho 2 senadores, o senador Paulo Bauer e o senador Dalírio Bebe, eu tenho a responsabilidade de estar cobrando eles. Porque daqui a 2 anos eles vêm pedir apoio também, e nós vamos trabalhar para eles, então nós precisamos cobrar também. E a questão da representatividade estadual e federal de Itajaí, vereador? Olha, Carlos Antônio, eu não tenho dúvida que Itajaí precisaria ter um deputado federal e, no mínimo, 2 deputados estaduais. A representação política é fundamental. Infelizmente, temos voto para isso, vereador? Temos voto para isso. Nós temos voto para eleger, no mínimo, 2 deputados estaduais e um deputado federal. Mas isso não pode servir como desculpa. Eu acho que hoje nós não temos um representante de Itajaí na Assembleia, nós não temos um representante de Itajaí lá em Brasília, mas não pode servir de desculpa para nós não irmos atrás de recursos federais. Vou te dar um exemplo, que o ano passado o PSTB de Itajaí, mesmo sendo oposição aqui ao prefeito Bellini, nós conseguimos articular a vinda de verbas para Itajaí.
Por quê? Porque nós fomos atrás, nós apresentamos projetos, nós fomos a Brasília cobrar os nossos representantes lá. Nós conseguimos uma emenda parlamentar da deputada Giovânia para a saúde de Itajaí, conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Tebaldi para Itajaí, conseguimos uma emenda do deputado estadual Leonel Pavan para segurança, na Câmara de Segurança aqui em Itajaí. Conseguimos um recurso de R$300 mil através de emenda para o Hospital Marieta do senador Paulo Bauer e recentemente conseguimos R$1.800.000 do senador Dalírio Beber, que é o presidente do Fórum Parlamentar, para o Hospital Pequeno Anjo e para o Hospital Marieta. Então, essa articulação ela é necessária. Necessária, claro. Eu lembro que eu fui a Brasília no ano passado e o que eu mais via lá era os prefeitos e secretários das prefeituras vizinhas indo atrás de emenda, indo atrás de verba para a sua cidade. Eu não lembro de ter encontrado representantes de Itajaí. Então, nós não podemos dar desculpa que nós não temos representante, por isso que não vem recurso. Nós não podemos admitir que cidades vizinhas, cidades limítrofes à nossa aqui, consigam mais recursos que Itajaí. Eles também não têm representante lá em Brasília. Uma outra situação sobre 2020, para a legislatura a partir de 2021, o número de vereadores desta casa reduz-se para 17. O que o senhor pensa? Olha, o PSTB foi a favor, e não podemos fugir nem apagar a história, nós fomos a favor na época do aumento do número de vereadores, na época de 12 para 21. Mas nós também precisamos ouvir a sociedade. Essa redução, ela surgiu da sociedade organizada, das associações comercial, a associação... Observatório, CDL, Associação de Moradores, CDL, sim. Várias associações, vários órgãos, que começaram a influenciar os vereadores para que tivesse uma redução do número, até porque estavam descontentes com a participação parlamentar, com a participação do político local, e reflexo daquele número absurdo de abstenção, brancos e nulos, que nós conversamos no início da entrevista. Olha aí. Vereador, essa questão o senhor toca, e nós estamos quase no finalzinho, esse recado foi bastante cruel para a classe política. Nós já falamos que não vamos jogar todo mundo na vala comum, mas é uma maneira de dizer, pensem daqui para frente, senhores políticos. É isso? Eu acho que o político que não entendeu esse recado, com certeza vai ficar pelo caminho. Como você falou, na próxima eleição, reduz de 21 para 17. Para 17. O povo está revoltado. Então, nós precisamos entender que o povo quer representante que realmente brigue pela comunidade, que frequente a comunidade, que realmente... eu sempre falo, eu vou ser honesto, ser transparente, ser obrigação. Eu fico, às vezes eu prometo ser honesto, eu prometo ser transparente, isso é tua obrigação. Como entrevistador, às vezes a gente não fala nada, mas a gente fica olhando, porque eu sou honesto, eu prometo honestidade, eu prometo transparência, como é que é? Oi? não é, vereador? Mas você não precisa dizer isso, você tem que ser o mínimo que você tem que ser, não é? Vereador, eu acho que hoje nós chegamos ao final do nosso programa e tal. Com certeza, o primeiro aqui foi só um bate-papo hoje para que a comunidade, quem ainda não viu, não conhece, passou a conhecer um pouquinho mais, mas vai conviver diuturnamente com o senhor como edil eleito. A partir do mês de fevereiro vai estar aqui, toma posse agora 1º de janeiro e tal, né? Mas aí tem o recesso e os trabalhos parlamentares no início de janeiro se iniciam. Obrigado por o senhor ter aceito vir aqui bater um papinho com os nossos telespectadores da TV Câmara. Certamente é a primeira vez de tantas outras que o senhor vai estar aqui com essa equipe. Faça bom proveito, esteja sempre aqui conosco, conversando com os nossos telespectadores, com os munícipes itajaienses. E nós, da nossa equipe, queremos lhe desejar muita saúde ao senhor, à sua equipe, para que o senhor, com muita energia, adentre em 2017, buscando e aprovando essas suas propostas em prol da nossa coletividade, que sempre, com certeza, vai trazer melhor qualidade de vida para a nossa gente. É o que o senhor, tanto quanto os outros nobres edis, almejam para a nossa cidade através do seu trabalho, que tenha muita saúde para fazer isso. Obrigado, uma boa noite ao senhor, vereador. Lhe agradeço a oportunidade e quero aproveitar o espaço para agradecer os 1.990 eleitores que acreditaram, 1.990 contando com o meu, né? Com o seu, claro. Mas agora, a partir de agora, não é 1.990, é 200 e tantos mil aí, que o senhor é vereador representante, não é? Legislar para toda Itajaí. Para toda Itajaí. Eu agradeço a oportunidade e agradeço todos os eleitores que acreditaram, confiaram seu voto, e eu quero aqui destacar
a classe portuária que confiou e acreditou em mim. A minha candidatura saiu realmente dentro do Porto de Itajaí. Eu agradeço muito a todos que estiveram comigo. A nossa luta vai ser constante durante esses 4 anos. Agradeço muito a minha família que acreditou, né? Porque sem a família a gente não chega a lugar nenhum. É um alicerce. Né? No começo eles ficaram um pouco receosos com essa candidatura, mas foram fundamentais durante todo o processo político. A todos os meus amigos, agradecer a Deus e contem com a gente, né? Como você falou, eu vou legislar para toda Itajaí e estou à disposição. A partir do dia 1º de janeiro, né? Após tomar posse, estarei à disposição já como vereador eleito. Muito obrigado. A questão da solicitação de cargos, assim, em 1990, ele já passa, já deve estar nos 5 mil votos aqui, mais ou menos. Foi só 1990, não é, vereador? Mas faz parte também. Muito obrigado ao senhor, prazer enorme tê-lo aqui conosco e até a próxima, então. Obrigadão. E a você que esteve conosco, hoje a participação no nosso programa Fala Vereador, vereador Robson José Coelho, do PSDB, eleito com 1.990 votos. Foi um prazer, amigos. Uma boa noite e até o próximo programa.